Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais esse vídeo da Sociedade Espírita Irmã Rosália. Meu nome é Rejane e é um grande prazer estar aqui com vocês novamente. E hoje a gente quer trazer para vocês o convite para estudar a questão 37 do Livro dos Espíritos, que é um livro onde tem a organização da doutrina espírita, organizada por Allan Kardec, a partir de perguntas que foram feitas por espíritos à época da elaboração. Esse livro é de 1857. E na questão 37, a gente vai estudar a respeito da criação do universo, onde Kardec pergunta para os espíritos se o universo, da forma como a gente conhece hoje em dia, ele sempre existiu ou se é criação de Deus. E aí os espíritos trazem para a gente a resposta de que o universo é uma criação de Deus. E Deus sim, não tem princípio nem fim, né? E aí, em coerência com a primeira questão lá desse mesmo livro, né, onde Kardec pergunta para os espíritos que é Deus, onde os espíritos respondem para a gente que é a inteligência primeira, né, inteligência suprema, a causa primeira de todas as coisas. Então, se ele é a causa primeira de todas as coisas, o universo é construído por Deus. Então, essa reflexão traz para gente, né, uma noção de pertencimento a algo maior. Né? Uma vez que o universo é criação de Deus e nós também, nós pertencemos a esse universo gigante criado por Deus e que, segundo a gente encontra através das respostas da ciência atualmente, ele ainda está em expansão. Então, Deus, ele continua criando. Né? Aí a gente vai ver no Livro dos Espíritos também que Deus continua criando. A criação, todos os elementos, ela é algo que é feito de forma contínua, né? Então, a gente tem essa sensação de pertencimento a uma criação e que Deus está no controle, né, de todas as coisas. Então, por mais que a gente não entenda as coisas que aconteçam direito com a gente, porque a gente, na nossa capacidade, os espíritos também falam no Livro dos Espíritos, que a nossa capacidade mental não consegue abarcar todo o mistério que é o processo de criação, né? A forma como Deus elabora e faz a criação de todas as coisas. Então, importa para a gente trazer à nossa memória esses conceitos, esse entendimento, para que a gente possa renovar a nossa esperança, o nosso senso de pertencimento à natureza e, sobretudo, a nossa paz, né? O fortalecimento da nossa paz interna. E aí eu me lembro de uma passagem de um livro chamado Lamentações, que é um livro que está lá no Antigo Testamento. Uma vez eu vi uma passagem que o autor desse livro fala assim, né? Esse livro ele fala da lamentação, da dor que o autor vivencia, né, em razão da destruição de Jerusalém, lá atrás, por uma pessoa que tem um nome bem complicado, que o nome é Nabucodonosor. Essa pessoa, ela destruiu Jerusalém há muitos anos, antes de Cristo. E o autor, nesse livro Lamentações, ele está numa dor profunda, né, compartilhando com Deus a sua dor e a respeito de todas essas tristezas que acontecem lá na cidade de Jerusalém. E aí ele fala assim, em dado momento, né, nesse trecho que eu quero recortar para vocês, ele fala assim: quero trazer à minha memória aquilo que me dá esperança. E aí, trazendo junto um texto, um trechinho que está lá em João, no capítulo 16, versículo 33, a gente encontra Jesus falando para a gente que na vida a gente vai encontrar tribulações. Mas, diz ele, tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. E aí o que Jesus quer trazer para a gente? Né? Ele quer trazer essa reflexão, esse pensamento de que Deus criou a gente assim como criou ele. E se ele venceu o mundo, nós também podemos. Jesus nos convida nesse versículo a buscar nele a paz, né? Todas essas coisas que ele estava dizendo naquela passagem lá em João,
Ele estava falando porque ele estava se despedindo dos discípulos. Então viriam dias difíceis na vida dele. E a mensagem deles. E aí ele traz para a gente também ainda hoje esse lembrete de que na vida nós teremos momentos difíceis, mas para a gente ter bom ânimo, para a gente lembrar dele, para resgatar a nossa paz. E aí, junto com essa passagem lá do Antigo Testamento, que diz para a gente trazer à memória aquilo que nos dá paz, né, aquilo que nos dá esperança, a gente encerra esse vídeo, né, com essa reflexão sobre a criação do universo e que essa reflexão sobre pertencimento a algo maior que continua em expansão e que tudo está sob o controle de Deus, possa trazer à nossa memória, ao nosso coração, esperança. Esperança de que tudo isso, né, seja lá o problema que a gente esteja vivendo nesse momento, que você esteja vivendo, que há esperança e que é possível repousar embaixo desse universo, embaixo desse Deus que nos diz a todo momento de que a vida não é isso só aqui que a gente está vivendo. Então é isso que a gente queria dizer. Fiquem com Deus, que o coração de vocês tenha a paz e a esperança renovada para os dias que estão vindo. Um beijo e até a próxima.